2.2, onde nós paramos e nós vamos continuar aqui agora. Está com a sua apostila aí, não está? Está claro, irmãos? Deixa eu perguntar aqui para os irmãos que estão acompanhando, estão aí participando da escola desde quinta-feira. Eu sei que nem todos estão desde quinta, trabalhos, outros têm dificuldade com talvez a distância e conciliar o horário de chegada do trabalho. E, na verdade, o maior movimento, a maior movimentação vai acontecer mesmo no final de semana, sábado, domingo. E eu sei que a gente entende perfeitamente essa dificuldade que muitas vezes alguns têm de participar desde o começo. Mas você está com a apostila, tem aí o material para você acompanhar. E eu quero perguntar aqui para os irmãos, como é que está claro, desde quinta-feira eu tenho falado, o pastor Sival tem falado, o pastor Israel tem falado, nos ministrou aqui hoje de manhã, inclusive, uma mensagem poderosa, o pastor Israel. Está dando para entender, está ficando claro para os irmãos, está indo muito rápido, está difícil, está confuso? Me dá aí um feedback aí. Amém? Então vamos adiante. 2.2. A igreja precisa ser livre para poder ser profética. A igreja precisa ser livre para poder ser profética. Opondo-se à profecia em forma de espetáculo, de evidência, de prognósticos do futuro, a literatura profética apresenta a profecia em forma de compromisso. O que eu quero chamar a atenção dos meus queridos irmãos aqui hoje à noite é para o seguinte: diferentemente do que pensamos, o profetismo clássico não girou em torno de êxtase, mas de profundo compromisso com Deus e com o seu povo. O povo explorado, extorquido, roubado, empobrecido e tripudiado pelos processos políticos vigentes. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque existem duas características fundamentais na profecia veterotestamentária. Duas características fundamentais. Há duas dimensões fundamentais na profecia veterotestamentária, que eu destaquei para vocês aí na apostila, que é anúncio e denúncia. Está aí na apostila ou não? Anúncio e denúncia. Anúncio e denúncia são as dimensões da profecia veterotestamentária. Quais são as duas características fundamentais da profecia veterotestamentária? Anúncio e denúncia. Aí temos um escritor, autor, Harold Segura, que escreveu Para que serve a espiritualidade, e ele diz o seguinte: os chamados profetas clássicos levantados por Deus entre os séculos 8 e 4 antes de Cristo, entre os quais Isaías, Jeremias, Miqueias, Oséias, Obadias, Amós e outros, se caracterizavam por combinar de maneira equilibrada a preocupação espiritual e a sensibilidade social. Diante do caótico estado religioso em que vivia o povo, eles anunciaram o Deus que exigia obediência. Ao mesmo tempo, diante da triste situação de injustiça, opressão, engano e violência que estavam suportando, denunciaram esses males sociais, reivindicando a justiça. Então, eu quero até ler algumas referências com os irmãos. Vou pedir a ajuda do meu querido irmão Marcos ali para me ajudar, para projetar aqui para nós. Eu vou ler algumas referências com os irmãos, não está aí na apostila, mas eu vou falar aqui, o Marcos vai projetar aqui para nós. A primeira é a seguinte: Amós, capítulo 4, livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos 21 a 24. Veja aí para nós, irmão Marcos, por favor, e nós vamos ler esse texto. Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Opa, está aqui.
Olha o que Deus está falando. Isso aqui é profecia. Isso aqui é profecia. Odeio, isso é Deus dizendo, odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Ou seja, Deus está dizendo, eu não quero ouvir os teus cânticos. Esse negócio que vocês ficam cantando, dizendo que está me adorando, para com isso. Para com esse espetáculo de vocês, com esse show de vocês. Faça isso de mim. Porque não ouvirei as melodias das tuas violas. 24. Corra, porém, ao que Deus quer. É isso que Deus quer. Antes dessa adoração que a gente diz está oferecendo a Deus, antes dessa dimensão ritualística que nós dizemos assim, isso é para Deus, antes dessa devoção que nós dizemos ter com Deus, é isso que Ele quer, é isso que Ele pede. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Vamos mais uma referência. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Vamos mais uma referência. Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. Esse aqui é a cara de hoje, esse versículo. Parece até que Jeremias está por aí nas ruas. Capítulo 5 de Jeremias, versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes dominam pelo seu próprio poder, e o meu povo gosta. Mas que fareis ao fim disto? Agora, irmão Marcos, nesse mesmo capítulo, volta para o versículo 28 aí, 27. Não, 27 não, 28 mesmo. 28. Engordam-se, estão nédios, na minha tradução aqui diz, nédios também, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Isso é grave, viu, irmão? E lembre-se, é Deus quem está falando isso. Por intermédio do seu profeta. Ultrapassam até os feitos dos malignos. É possível fazer isso? É. Quando? Quando não julgam a causa do órfão. Todavia prosperam. Nem julgam o direito dos necessitados. Deixa eu ver como diz aqui na minha tradução. Se é a mesma coisa. A minha tradução diz: engordam-se, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Verso 29. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Isso é profecia. Então, deixa eu ver se tem mais alguma referência aqui que eu gostaria de... Sim, tem. Capítulo 5, ou capítulo 6, Jeremias ainda, capítulo 6, versículo 10 a 15. Capítulo 6 de Jeremias ainda, versículo 10 a 15.
A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Sinceramente, irmãos, às vezes eu lendo Jeremias, eu tenho essa impressão, pastor Simão. Não é que Jeremias está por aí, não? Nas ruas. Eles não gostam dela. Rejeitam. Nós estamos vivendo essa geração de gente que rejeita, não gosta da palavra. Rejeita a palavra porque o show, o espetáculo é mais atrativo. Vamos adiante, verso 11. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles, ouçam isso, porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Por que eu li essas referências aqui, acrescentei essas referências para ler com os irmãos aqui hoje à noite? Porque este ou estas são as características da profecia veterotestamentária, diferente do que nós entendemos por profecia hoje. Que hoje, qual é o nosso entendimento de profecia? A gente tem um entendimento de profecia, que profecia é para adivinhar futuro, é para revelar o que vai acontecer amanhã. Olha, irmão, bem que mesmo o profeta falou que ia acontecer isso, aquilo, outro, e não sei o que, e agora nós temos comentado muito sobre isso aqui, e eu vou ter que comentar de novo, não tem como fugir. Esse negócio de WhatsApp, o que corre de profecia em um WhatsApp. Não, porque profetizou, não, porque falou, fulano falou, e não sei o que, teve uma profecia que ia acontecer, não sei o que, e a gente fica atrás dessas coisas. Se você quer adivinhar futuro, irmão, esquece profecia. Vá para as cartomantes. Vá para o cartomancismo. Vá para o tarô. Vá, sei lá, para essas religiões que tem essa proposta de adivinhar futuro. Profecia aqui, e ó, não misture o dom de profecia no Novo Testamento, estudado, o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, por exemplo. Não estamos falando disso. Estou falando dos dons espirituais, do dom de profecia, e Deus usa, pelo seu Espírito Santo, os irmãos em profecia, em línguas, em variedades de línguas, e há interpretações dessas línguas. Profecia. Dom de profecia. Não é isso que estou falando do ministério profético. Ministério profético. Que apesar de nós termos nas Escrituras que dos nascidos de mulher, maior profeta foi quem? João Batista. E encerrou-se ali. Mas a igreja tem uma ação e uma voz profética hoje. Quem deve fazer esse papel ou exercer esse papel, poderíamos dizer assim, esse ministério de Jeremias, de Miqueias, de Amós no Antigo Testamento hoje é a igreja. É a igreja que tem que se posicionar. É a igreja que tem que se levantar. É a igreja que tem que defender a causa do órfão, da viúva, do necessitado. É ela que tem o dever. Você não está fazendo favor para Deus. É dever da igreja dar voz aos oprimidos. Ser voz dos fracos. E bem disse Tiago, abra sua Bíblia aí, na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é papel do sal. É papel da igreja fazer valer a justiça. Onde há injustiça, é preciso que se resgate a vocação profética da igreja. Vocação profética que denuncia o status quo desumano, tirano, corrupto, que tripudia a justiça e desdenha da indignidade do pobre. É papel da igreja. E a igreja precisa sim resgatar essa sua vocação profética. Mas, infelizmente, ao invés disso, o que nós temos visto hoje em dia é uma igreja se especializando no irrelevante. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que pode ilustrar muito isso. Como é que nós temos visto hoje uma igreja se especializando no irrelevante? Queridos irmãos, não se sintam em desconforto com o que vou dizer e não achem que eu sou um crítico ácido do movimento evangélico. Não é isso. Me entendam, por favor. Mas o que pode muito bem ilustrar essa coisa de que a igreja está se especializando no irrelevante hoje em dia são as marchas para Jesus, por exemplo, no Brasil. Vamos lá, porque nós vamos tomar o Brasil e toma as ruas e rei, 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 Jesus é o nosso rei e o São Paulo é do Senhor Jesus. Tinha um cara lá que estava, não sei se foi em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro, que ele entrou no helicóptero com não sei quantos litros de óleo e saiu lá de cima do helicóptero despejando óleo lá embaixo, dizendo que estava ungindo a cidade. Que a cidade é do Senhor Jesus e que nós vamos e a gente acontece, a gente faz e reúne-se, toma a Avenida Paulista e aquela coisa. Eu fico pensando no seguinte: e aí vão para a televisão, vão para o rádio e ficam esperando, porque nós estamos vivendo um grande avivamento, porque olha o avivamento. Olha o cenário político brasileiro, gente. Olha as corrupções, a pedofilia tomando conta das nossas ruas, os nossos jovens morrendo no crack, na desgraça, as famílias se deteriorando. E estamos vivendo um grande... Isso é avivamento? E aí a igreja, ao invés de assumir a sua vocação profética, ela fica se especializando no irrelevante. Vamos lá, eu quero dizer hoje, em nome de Jesus aqui, e falo como profeta de Deus e como homem de Deus para esta igreja que me ouve aqui hoje à noite: o que vai salvar o Brasil, ou a América do Norte, ou a Europa, ou o lugar que você quiser pensar neste mundo, não é marcha para Jesus, não é show gospel, não é essa badalação evangélica gospel que está aí tomando conta de alguns lugares. O que vai salvar é uma igreja séria, comprometida com Deus, com os valores de Deus, com a palavra de Deus e com a sua vocação profética. Ser sal e luz nessa terra. O que nós temos feito? O que a igreja tem feito ao longo da história? Ela tem optado pelo silêncio. A ter que denunciar, a ter que nos posicionar. Ao invés de eu me posicionar, tomar uma posição como igreja e denunciar, não, eu vou ser... É mais conveniente eu ficar em silêncio, porque se eu falar, eu vou arrumar problema, eu vou criar problema para a igreja, eu vou criar problema para mim mesmo, eu vou criar problema para o meu ministério, então eu vou me calar, eu vou manter o silêncio. E aí eu posso citar para vocês, na Alemanha, a igreja se calou. Bonhoeffer foi uma exceção, Dietrich Bonhoeffer foi uma exceção, quando Hitler dizimava judeus, os ciganos, os homossexuais e os deficientes físicos. Na Europa, a igreja silenciou diante de regimes totalitários de Salazar em Portugal e de Franco na Espanha. No Brasil, durante o regime ditatorial que iniciou em 1904 com o golpe militar, os evangélicos calaram-se. Os militares contaram com a obediência serena e meiga dos evangélicos. Enquanto barbaridades eram cometidas nos porões do doicode e nos porões da repressão, alheios continuávamos conduzindo as nossas reuniões evangelísticas. Na África do Sul, igrejas reformadas tomaram partido a favor do regime do apartheid e o legitimaram. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos evangélicos fundamentalistas se aliaram ao governo republicano conservador, legitimando o ataque ao Iraque em nome de Deus. A igreja contemporânea precisa de verdadeiros profetas. A igreja atual precisa de verdadeiros profetas.
pois o que não falta são cristãos que aplaudem com entusiasmo a ordem imperante. E eu quero dizer a você hoje, meu irmão, minha irmã que me ouve, nós precisamos de profeta, sim, precisamos de profeta da estirpe, do calibre de Isaías e Jeremias, que levantaram o dedo em riste e denunciaram a opressão, a injustiça, o engano e a violência. Nós precisamos de profetas da envergadura de Amós, que denunciou a exploração do homem pelo homem, de profetas como Miqueias, que vociferou contra o abuso dos aristocratas de Jerusalém, contra a maioria do povo campesino. Nós precisamos de homens como João Batista, que repreendeu o vil Herodes e não teve medo de dizer que ele estava em pecado. Nós precisamos de homens como Martin Luther King Jr., que pregou o sermão em Atlanta e fez o discurso em Washington reivindicando igualdade e dignidade para os negros. Nós precisamos de homens como Wilberforce, que pastoreava uma igreja e ao mesmo tempo era membro do parlamento inglês e que jogou ao chão o regime escravagista. Nós precisamos de pastores anônimos como aqueles que estão lá nos morros do Rio de Janeiro, que pregam o evangelho e promovem cursos de alfabetização. Nós precisamos de homens e de mulheres do calibre da rainha Esté, que estava lá dentro do palácio, e quando todo mundo achou que o povo iria morrer, que o povo iria sucumbir, Deus deu graça àquela jovem rainha, e ela se levantou e foi uma voz de livramento para o povo de Deus. Precisamos sim resgatar a nossa vocação profética. Do contrário, queridos irmãos, nós estamos brincando de igreja, brincando de carregar a Bíblia, brincando de ir para o culto. Esse é o nosso papel. Fomos chamados para nos posicionar diante das injustiças e para anunciar aos fracos, aos desprezados, aos excluídos, aos marginalizados, que a eles pertence o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu até citei aqui, não está na apostila de vocês, mas eu coloquei aqui em destaque, capítulo 4, versículo 14 do livro de Esté. Capítulo 4, versículo 14 do livro de Esté. Que estas são as palavras de Mardoqueu, que chegou para ela e disse: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha, disse Mardoqueu para a rainha Esté, nós não podemos nos calar, pois foi para a conjuntura como esta que o Senhor nos convocou. Essa igreja foi levantada por Deus. Esta igreja não é a invenção humana. Esta igreja não é a criação da capacidade mental do pastor, ou do líder, ou do papa, ou do padre. Esta igreja foi fundada por Jesus, energizada pelo Espírito Santo, para se levantar na terra como profeta de Deus e sinalizar o reino de Deus. Quando é que a igreja se medievaliza? A igreja se medievaliza em terceiro lugar, quando ela deixa de ser a igreja da graça e se torna a igreja de mercado. Quando é que a igreja se medievaliza? Quando é que ela volta lá atrás, há 500 anos, lá no período medieval, quando ela deixa de ser a igreja da graça e torna-se a igreja de mercado. Na verdade, eu uso essa expressão volta lá atrás, só para lembrar que eram ideias vendidas, discutidas, difundidas lá na Idade Média. Mas na verdade não é que a igreja está voltando lá atrás, ela está buscando de lá e incorporando aqui. É como se fosse uma roupagem que ela traz de lá e veste aqui. Na Idade Média, a igreja que até então era pobre, agora se torna rica. Houve uma reviravolta do ponto de vista econômico e os bispos e líderes religiosos tornaram-se feudos. Olha que bonito. Líderes, bispos e líderes religiosos se tornam feudos, donos de terras. Todos os bispos dominavam porções significativas de terras. Aliás, ser bispo podia significar o controle de muita riqueza. E aí nós temos um comentário de um bispo do século IX. Olha o que ele disse, comentário desse bispo. Para ordenar um padre, cobrarei em ouro. Para ordenar um diácono, cobrarei um monte de prata. Para chegar a bispo, paguei com ouro. Mas agora
eu hei de rechear a minha bolsa. O povo vivia uma religiosidade voltada para as realidades do aqui e do agora, com devoções, votos financeiros, promessas, ritos praticados para resolver os problemas imediatos da vida cotidiana. Não se vivia uma espiritualidade de comunhão com Deus, mas fundamentalmente de satisfação das necessidades imediatas. E aí está aí um destaque que eu coloquei aí para vocês verem na apostila, que as vendas de indulgências era prática comum em todo o império. Vendia-se de tudo numa espécie de comércio do sagrado. E olha bem, água benzida, relíquias sagradas, a pena da pomba que pousou na cabeça de Jesus. Não tem um texto lá? Jesus saiu das águas do Jordão e veio o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Aí eles pegavam a pena, sei lá, de qualquer pombo, claro que não era da pomba, e vendiam. Agora, o mais absurdo não é vender. O mais absurdo é que tem quem compra. Tem quem compra. E aí eu coloquei também na apostila aí, qualquer semelhança com a igreja de nossos dias não é mera semelhança. Nós estamos repetindo a história tragicamente. Porque nós temos, inclusive, líderes lá no Brasil que vendem, ungem, faz primeira compra, um montão de vassouras, unge as vassouras e vende as vassouras ungidas para os crentes varrer demônios de dentro de casa. Varrer mal olhado. E diz que é a igreja. E não muito distante, pastor Cido, uma das últimas, talvez umas 3, 4 anos atrás, das provas do Enem, que tinha líderes comprando caneta, ungindo as canetas e fazendo a campanha para quem ia fazer a prova do Enem, compra a caneta ungida e está resolvido. Nota garantida na prova do Enem. O que nós temos aí? Nós temos aí lançadas as bases do capitalismo. A igreja havia perdido a dimensão da transcendência. Sua meta como meio e fim de sua fé eram posses, acúmulo e lucro exorbitantes. Ela perdera a beleza dos lírios dos campos. Ela perdera a simplicidade dos pássaros, dos céus. Ela ganhou o mundo, mas desumanizou-se e perdeu a sua alma. Conforme Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 26, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a gente prega isso aqui para as pessoas que estão lá fora. Irmão, olha, cuidado, você tem que aceitar Jesus, hein? Porque está escrito do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente prega isso para o povo lá fora. Tudo bem, a gente pode usar esse texto para pregar para eles também. Mas esse texto aqui, lembre-se que Jesus estava falando num contexto onde estava reunido com seus discípulos. E há muitos líderes, pastores, pregadores, evangelistas, missionários, crentes, igrejas em geral, que está assim ganhando o mundo, se gabando do poder, se gabando de tantas coisas, mas estão perdendo a sua alma. Que igreja nós temos visto surgir aqui, tanto aqui na América do Norte, como na Europa, na América Latina? Nós temos visto uma igreja com fortes traços mercantilistas da igreja medieval, uma igreja afetada pela cultura do mercado. Estão transformando a igreja em supermercado espiritual. Hoje permanece pateticamente igual os dias da igreja medieval. Nunca vivemos num período em que o mercado se tornasse tão soberano e presente na vida humana. É o Deus Mamon, é o Deus mercado, é a tirania do consumo. Nesse processo é absolutamente natural que a religião se transforme em mercado. Deus em mercadoria e sacerdotes em mascates. O mercantilismo religioso hoje dentro de algumas igrejas chamadas evangélicas sobrepõe-se às indulgências da Idade Média. Olha, queridos, que em muitas situações o movimento religioso evangélico hoje, ou o mercantilismo religioso hoje dentro de algumas igrejas, tem sido pior do que a venda das indulgências.
na Idade Média. Estão cuspindo na cruz de Cristo. Estão debochando do Evangelho. Estão ridicularizando a cruz de Jesus. Estão tratando o Evangelho como mercadoria barata. Estão fazendo do púlpito um palco de show e de espetáculo. Estão tratando os crentes como clientes, como clientelas que vieram para consumir as bênçãos divinas. E o evangelho que temos ouvido hoje é um evangelho antropocêntrico. As pregações giram em torno, venha, receba seu milagre, quem veio buscar seu milagre. Sempre nessa linguagem, seu milagre. Chega, me revira o estômago, seu milagre. Quem veio buscar seu milagre? Essa linguagem não é do reino, irmão, pelo amor de Deus. Brincando de barganhar com Deus, ou que nem menino pirracento batendo o pé para Deus, exigindo e fazendo reivindicações de Deus. Nós fomos chamados para nos dar, para nos doar, para nos entregar pela causa do Evangelho. Por isso Paulo disse a Timóteo, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O mercadejamento do sagrado é vergonhoso. Líderes sem escrúpulos nenhum estão transformando a igreja em balcão de serviços religiosos. O evangelho da graça num produto lucrativo, a fé em moeda de troca. E ele sai dizendo, não, se você não receber é porque você não tem fé. Mas nós estamos aprendendo sobre fé aqui. O pastor Sival falou sobre fé, o pastor Israel falou sobre fé. E eu não sei se vocês observaram, e eu creio que sim, que vocês prestaram minha atenção, que a fé que o pastor, tanto o pastor Sival como o pastor Israel está discorrendo aqui, não é essa fé para ficar barganhando com Deus e ficar brincando, não. A fé é aquela fé que inclusive cantamos aqui ontem, né? Pela fé que uma vez me foi dada para receber bênçãos e milagres de Deus, é isso? Pela fé que uma vez me foi dada para seguir. E por que uma fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus? Porque Jesus diz o seguinte, quem quiser vir após mim, você quer vir após mim? Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Fé é isso. Fé não é essa brincadeira barata, essa bagunça, perdão da expressão, que estão esculhambando com a palavra fé, estão acabando com a palavra fé e colocando fé como se ela fosse uma moeda de troca. Ó Deus, está vendo aqui a minha fé? Então o senhor é refém da minha fé, hein Deus? O senhor é refém da minha fé. E aí, quando o crente vem para a igreja que não recebe o milagre, aí o bispo, o apóstolo, o pastor, sei lá quem, inventa de dizer para ele, não, é porque você não tem fé. Porque os outros receberam, você não recebeu, porque você não tem fé. Então preste atenção. A fé não é uma moeda de troca. E hoje fala-se muito em pequenas igrejas e grandes negócios, ou grandes igrejas e negócios fabulosos. Os conteúdos teológicos de tais líderes não são os do Evangelho da Graça, mas os da teologia da prosperidade, que eu nem chamo de teologia da prosperidade, eu chamo de ideologia de mercado. A lógica resume-se em prosperidade, saúde perfeita, vida blindada e sucesso. Se você tem isso, pronto, você está abençoado. A bênção de Deus está sobre você. Você é predestinado, você está salvo. Que evangelho é esse? Somente uma teologia extremamente desequilibrada ou desonesta poderia afirmar que o principal objetivo da vida cristã é prosperidade material e saúde inabalável. A igreja mercado se equivoca quando ela reduz a espiritualidade cristã a uma simples equação do tipo fé mais fé igual a dinheiro. Só sendo uma teologia muito desequilibrada e desonesta para fazer esse tipo de conta. E aí dentro desse universo religioso mercantilista, o dinheiro é um mecanismo, é a força que influencia como Deus agirá. Nessa lógica demoníaca, quem paga mais tem mais chance de receber o milagre. Quem paga mais, recebe mais. Quem paga menos, recebe menos. Ledo engano, porque o dinheiro não tem poder nenhum. O dinheiro não tem poder nenhum de influenciar as ações de Deus. Você pode comprar o juiz com dinheiro. Você pode comprar o advogado com dinheiro.
Você pode comprar o médico, você pode comprar o pastor, você pode comprar o padre, mas Deus você não compra. Deus você não compra com dinheiro. Ninguém pode comprar Deus com dinheiro. E queridos irmãos, nós temos aqui alguns exemplos nas Escrituras. Por exemplo, nós temos em Atos capítulo 8, versículo 20, a resposta do apóstolo Pedro para Simão o mágico. Ele queria comprar o poder de Deus que estava sobre Pedro. Vem cá, por quanto você me vende isso aí? Ele viu Pedro orando e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Quanto é que você cobra para eu receber? Você já pensou se eu tiver esse poder também de colocar amanhã as pessoas a ser batizadas? E Pedro olhou para ele e disse, seja para a tua condenação o teu dinheiro. Porque você cuidou que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Esse foi o erro de Balaão. O erro de Balaão foi a ganância de comercializar o dom de Deus e o ministério com o fim de ganhar dinheiro. Os falsos mestres trabalham na igreja para ganhar dinheiro. Qual foi a reação de Jesus aos vendilhões que estavam subvertendo o propósito do templo, transformando numa feira livre? Jesus foi energicamente radical. E o texto nos ensina que a igreja de mercado é exatamente isso que Jesus disse lá. Casa de ladrão. Covil de ladrão. E Jesus não pensou duas vezes, revirou as mesas. Esparramou chicotada para todo lado e disse, vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrão. Uma senha do cartão de crédito. Queridos, é preciso clamar a plenos pulmões. Deus não está à venda. Os valores do reino de Deus não estão em liquidação. É de graça. Mas ao mesmo tempo custa muito caro, porque custa a vida toda. Custa a vida e custa a vida toda. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando é que a igreja se medievaliza? A igreja se medievaliza quando ela se torna esta igreja de mercado. Deixa de ser igreja da graça e torna-se a igreja de mercado. Queridos irmãos, é absurdo o que nós estamos vendo. Eu mesmo, sinceramente, eu fico muito assustado mesmo. Eu não falo isso aqui para impressionar os irmãos ou para poder empolgar o meu sermão, não. Eu falo isso aqui porque eu fico mesmo assustado, muitíssimo assustado, de viver numa geração, de viver num tempo, de estar num tempo onde eu olho, eu presto atenção ao meu redor e eu começo a ver que parece que o movimento pentecostal, o pastor Sival falou aqui ontem, e eu fiquei, até comentei com o pastor Telso quando chegamos ontem em casa. Você ouviu o pastor Telso? Nós comentamos ontem. É isso, a Assembleia de Deus de alguns anos atrás, o movimento pentecostal, foi aquilo que nós vimos aqui ontem. Não estou falando isso aqui para a bajulação do pastor Sival, ele não precisa disso. Não precisa disso. Mas ele forçou o que aqui ontem? O que foi que ele forçou aqui ontem? E a cabeça de quem que ele apertou para cair do chão? Qual foi o show? Qual foi o espetáculo que ele deu aqui? E o culto terminou debaixo de lágrimas e de graça e de derramamento do Espírito Santo. E sinceramente, queridos, eu não sou saudosista não, mas eu tenho saudade sim. Eu tenho saudade sim daqueles cultos que era uma mensagem simples, absolutamente simples. Era uma mensagem sem grandes elaborações teológicas, mas uma mensagem com conteúdo do Evangelho. Conteúdo do Evangelho, da mensagem da cruz de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, da sua volta gloriosa para arrebatar a sua igreja. E o povo era movido por esta graça. Mas o que eu fico entristecido é que o movimento pentecostal e a Assembleia de Deus, que nasceu de forma tão bonita, tão maravilhosa, ao longo dos anos foi abrindo pequenas concessões e foi dando voz. Foi dando voz para esse movimento barato, para esse neopentecostalismo, para essas inovações. E aí nós temos assim, ó, presta atenção. Se você ouve uma pregação, pode ser mensagem de Jesus, mensagem de conteúdo bíblico, evangelho e tal, mas se não pulou ninguém, se ninguém caiu no chão, se não teve, querido,
uma palavra que eu vou usar aqui, que eu odeio ela. Eu já falei hoje de manhã. Tal do reteté. Ah, não, esse pregador aí, ele é mais para estudo. Isso aí não é pregador, não. Agora, se você vem aqui, eu assopro, receba, e tiro o paletó, e joga a capa, e você cai no chão. Eita, rapaz, o homem é tremendo, você viu? Meu Deus, unção pura. E ele pregou aonde, irmão? Você sabe que eu nem sei. Onde foi que ele leu? Foi tanta glória, tanta unção que eu nem sei. E aqui, queridos irmãos, eu quero dizer, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal e enquanto o senhor estava pregando aqui ontem, pastor Silval, eu estava sentado ali vendo o senhor pregando, e eu estava pensando assim, como que é bonito você ver o homem pregar o que é, né? Ele prega o que vive. Porque eu estava vendo o pastor Silval pregar ali, ele falando aqui, e eu pensei assim, e eu estava pensando assim, é isso aí mesmo, porque eu conheço lá, eu sou de São Paulo, mas eu tenho o privilégio de cooperar lá em Brasília, os congressos da Almadeb, outros congressos nas regionais, nos setores do pastor Silval em Brasília, e é aquilo ali. Congresso da Almadeb, por exemplo, o pastor Silval está aqui e pode me dizer e pode me confirmar isto, que é nos períodos de carnaval, que os jovens, são várias equipes de coordenadores para ficar dando assistência ali, não é, pastor? Porque se deixar, eles não dormem à noite, eles viram vigília assim, uma atrás da outra, orando, e Jesus batizando no Espírito Santo. Eu sou pentecostal, eu creio. Eu vou lá pregar, eu me sinto no céu, aquela glória, os crentes cheios do Espírito Santo, várias igrejas, por onde eu passo. Na nossa igreja, no formar o púlpito pentecostal num púlpito batista. Levando em consideração o conteúdo, eu me senti elogiado. Para mim isso foi um elogio. Para mim foi um elogio. Mas não é essa a minha proposta. Eu sou pentecostal por formação e por convicção. Eu sou de tradição pentecostal, eu sou assembleano desde nascimento, filho e neto de pastor. Eu sei o que é uma pregação pentecostal, eu sei o que é um púlpito pentecostal, mas eu não posso me calar diante da banalização do pentecostalismo. Eu não posso e eu não vou me calar. E aqui eu tenho 5 minutos ali para encerrar, e vou deixar aqui o último ponto para amanhã, nós temos ainda amanhã. Eu vou aproveitar esses 5 minutos para dizer 2 coisas aqui para os irmãos. São 2 coisas aqui que eu sou radicalmente contra. Primeiro, a banalização do pentecostalismo. Esse cai e esse movimento desenfreado. Eu sei que os crentes pulam, bate palma, Jesus visita a sua igreja, o povo fica tão alegre que vira menino mesmo. Eu sei, eu entendo perfeitamente, mas o que é isso? Unção do gato, unção do leão, unção do cachorro, unção do riso, unção não sei do quê? O que é isso? O que é isso? Essa banalização do pentecostalismo. Estão ridicularizando o movimento pentecostal. Estão banalizando o movimento pentecostal. Com essas inovações. O pregador vai pregar, o objetivo dele, você percebe nitidamente, com 10 minutos de pregação, você percebe que o objetivo dele não é transmitir a mensagem. Não é que Deus fale com o povo pela pregação. O objetivo dele é levar o povo a um ápice. A um ápice do quê? Do histerismo. De cair, de jogar no chão. Para dizer, quebrou o homem, quebrou tudo. Quebrou mesmo. Quebrou mesmo. Quebrou tudo, arrebentou. O que é isso? Eu sou pentecostal, mas eu não me calo diante desta banalização pentecostal. Isso é chocarrice, isso é deboche, isso é banalização do pentecostalismo. Os nossos pais ensinaram outra coisa. A Assembleia de Deus nasceu de maneira maravilhosa. A Assembleia de Deus cresceu no Brasil e se espalhou pelo mundo todo, levantando a tocha pentecostal e anunciando Jesus Cristo ao mundo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu quero dizer mais. Que é a matéria do pastor Osival, mas eu quero dizer aqui, quem inventou o movimento pentecostal, quem começou o movimento pentecostal não foi o William Seymour. O movimento pentecostal não começou na Rua Azusa. Quem inventou e quem começou o movimento pentecostal não foi Gurnavingre e Daniel Berg. O movimento pentecostal não começou em 1910 ou 1911 no Brasil. O movimento pentecostal começou em Atos 2. E começou pelo próprio Espírito Santo. Foi o
Espírito Santo. E aí, nesse sentido, eu defendo uma tese que os dois grupos ficam bravos comigo, o pentecostal e o tradicional. A tese que eu defendo é o seguinte: nesse sentido, toda igreja genuinamente cristã é pentecostal. Toda, não importa se é batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, toda igreja genuinamente cristã é pentecostal. Eu não nasceu lá no Pentecostes? Não foi um dia de Pentecostes lá que começou a igreja? E o que era ser pentecostal ali? Não era levantar a bandeira do evangelho e dizer: o Cristo que vocês crucificaram ressuscitou e está vivo. Ele vive. É isso ser pentecostal. Então eu sou contra essa banalização do pentecostalismo. E a segunda coisa, eu sou contra teólogos reformados radicais. Presta atenção na minha palavra. Radicais, que tem os que não são radicais, ok. Mas teólogos reformados radicais, que querem nos nivelar por baixo. Coloca todo mundo no mesmo saco. Para eles, todo pastor pentecostal é burro, é analfabeto, não conhece Bíblia, não sabe o que é um sermão expositivo, debocham da gente. Eu acho incrível. Outro dia tinha um pastor lá no Brasil que foi pregar numa igreja lá, dessas reformadas, tradicional, e ele foi, como ele é conhecido, a igreja lotou, mas lotou de pentecostal. Aí o reverendo chegou e fez assim, ó. Para os, não vou falar o nome da igreja, né? Para os irmãos aqui e tal, boa noite. E para os pentecostais, a paz do Senhor. Aí os pentecostais, lá dentro da igreja. Aí depois, já deu uma alfinetada, né? Eu já fiquei, Daqui a pouco vem o outro, o que foi convidado para pregar, e tome. E os eu não sei, pentecostal parece que gosta de apanhar. Mas assim, apanhar do meu pastor é bom. Apanhar do pai é bom, né? Eu apanhar do meu pai, tá do meu pai. Quer dizer, não é que é bom, né? Mas apanhar do meu pai é do meu pai que eu tô apanhando. Apanhar da minha mãe é da minha mãe que eu tô apanhando. Agora você vai lá na igreja dos outros para apanhar dos outros e aleluia, glória a Deus. Eu sou contra. Querem nos nivelar por baixo e colocar todo mundo no mesmo saco e nos reduzir ao status do neopentecostalismo? Não! 1000 vezes não! Existe pastor pentecostal sério sim. Existe igreja pentecostal séria sim. Existe pregador pentecostal sério sim. Que prega a Bíblia, ainda crê no poder da cruz e anuncia Jesus com coração e alma. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de mim. Posso orar, pastor Telso? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar aqui. E eu quero pedir a esta igreja que se une em oração mais uma vez. Pegue a mão da pessoa que está ao seu lado. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado, à irmã que está ao seu lado agora. E vamos orar juntos no nome de Jesus. Gostaria que você pegasse as mãos e levantasse as mãos unidas para os céus, assim toda a igreja, como num só exército de Deus, clamasse ao Senhor neste momento e pedisse: Deus, aqui está uma igreja pentecostal, aqui está um povo pentecostal que crê no teu evangelho, que crê na tua palavra. Levante as mãos unidas, feche os olhos e levante um clamor agora comigo. Amado Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus